Nesse vídeo eu quero te ajudar a estruturar o modelo de negócio aí de um escritório de projeto de engenharia. No último vídeo que eu postei na semana passada, para quem viu, eu falei um pouco das características do meu negócio, né? E mostrei um paralelo com um negócio, dois paralelos, né? De um negócio mais pequeno de engenharia, do negócio mais grande de engenharia. E o pessoal gostou bastante desse vídeo e hoje eu resolvi trazer um pouco a mais, melhorar um pouco mais a ideia daquele último vídeo. Talvez alguns pontos aqui eu vou repetir um pouquinho, porque é importante eu falar, são coisas que são importantes eu falar aqui para desenvolver a ideia do vídeo, né? Mas a ideia desse aqui em específico é te mostrar um modelo de negócio para te poder aplicar na prática no teu negócio ali, de engenharia ou de arquitetura, ou até negócios similares, né? Até conversei com pessoas que têm negócios similares, que não é engenheiro, que não é dessa minha área, e que também falaram, né, que podem utilizar, inclusive, eu acredito, até estudando um pouco sobre consultoria e tal, eu acredito que um escritório de projeto ele se assemelha muito a um modelo de quem presta uma consultoria para empresas, porque ele é similar em alguns pontos, e eu vou abordar eles aqui com você, e que a gente pode aproveitar, inclusive, essa ideia de um modelo de consultoria, como que funciona, vou te trazer aqui, e como a gente pode aplicar no nosso negócio, algo que eu já faço há muito tempo, dessa forma, mas hoje eu quero estruturar isso aqui, te mostrar como que é realmente na prática, tá certo? Então, começando, eu quero relembrar algumas coisas, né? Eu falei no último vídeo sobre a importância de quem quer ter um negócio de projeto precisa, quem está à frente do negócio de projeto precisa ser o cérebro do negócio e não as mãos do negócio. O que eu quero dizer com isso, né? Em que a gente precisa aplicar muito mais nossa inteligência, nossa sabedoria, para resolver os problemas do cliente. Até inclusive agora eu lembrei de uma coisa, eu vou pegar aqui um livro que eu volta e meia eu trago ele aqui pro canal, e o Naval Ravikant, né? Esse livrinho aqui, eu gosto bastante, e ele fala sobre isso também, tá? De uma forma diferente, mas ele fala também. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Espera aí. Aqui, ó. Ele tem um capítulo que fala sobre desenvolver discernimento. Para ele, a coisa mais importante hoje é nós desenvolvermos nosso discernimento, que eu faço um paralelo, né, com essa questão de utilizar o cérebro em vez das mãos, né, que é utilizar nosso discernimento para resolver as coisas, né? E aqui, é bem aqui mesmo, ó. Eu vou ler o que ele falou sobre discernimento, que eu acho que é bacana a gente acrescentar nesse vídeo aqui, tá? Pediram para ele, né? Aqui é um almanaque, ou seja, tem vários pensamentos dele, tweets dele, tem entrevista dele que ele foi em podcasts e compilaram isso tudo num livro, né? Então, aqui ele estava num podcast e pediram para ele: você pode definir o discernimento? E ele respondeu da seguinte forma: minha definição de sabedoria é conhecer as consequências a longo prazo de nossas ações. E a sabedoria aplicada a problemas externos é o discernimento. Ambos estão altamente relacionados. Saber quais são as consequências a longo prazo de nossas ações e, em seguida, tomar a decisão certa para capitalizar em cima disso. Então, aqui ele faz um deslumbre sobre o que é essa questão do discernimento, né? O que eu acho, algumas coisas, né? Para desenvolver esse discernimento, acho que a gente precisa de algumas coisas. Uma delas é, pelo menos para mim, pensando nesse caso aqui que ele fala, né? É, sa, saber quais são as consequências de longo prazo de nossas ações. Então, algo que eu sempre falo, que eu acabei colocando na minha rotina é o estudo técnico, o estudo de outras áreas também, eu não fico só na área técnica, eu estudo, cara, eu estudo de tudo, eu estudo marketing, eu estudo investimento, eu estudo várias coisas do meu interesse, e isso vai desenvolvendo o meu discernimento.
né? Hoje, o meu principal produto no meu escritório, que é exclusivamente para quem constrói para vender, investidores, esse tipo de coisa, foi desse conjunto de coisas. Se eu tivesse só ali estudando só uma coisa, só a parte técnica, eu provavelmente não teria esse produto. Porque eu juntei várias áreas, eu juntei vários conhecimentos adjacentes e desenvolvi um certo nível de discernimento. E claro, isso aqui não existe um fim, né? Não existe um teto, você só vai melhorando e aprimorando esse seu discernimento, né? Então, é encontrar essas coisas, ações de curto prazo que vão te levar a consequências grandes, consequências a longo prazo de ações de curto prazo, basicamente, né? Quais são essas ações que vão te levar a ter resultados a longo prazo? Eu vou até continuar aqui, ó. É necessário investir tempo, mas o discernimento é mais importante. O rumo que tomamos importa mais que a velocidade com que seguimos, especialmente com a alavancagem. Ele fala muito dessa questão da alavancagem, né? Mas vamos ler de novo essa parte, ó. O rumo que tomamos, ou seja, a direção que a gente está indo, é muito mais importante que a velocidade que a gente está indo. Porque pense só também, né? Se a gente tá seguindo num rumo errado, com uma velocidade muito grande, a gente está indo cada vez mais rápido para um lugar que não importa, tipo assim, né? Então, é muito mais. E é difícil, tá? Isso é muito difícil. A gente saber qual é esse rumo, né? Mas só para trazer um pouco aqui do naval aqui para vocês terem esse conhecimento também, né? E aí ele completa, né? Escolher um rumo a tomar para cada decisão é muito mais importante do que a força aplicada. Basta escolher a direção certa para seguir e então começar a andar. Entende? Então, quando eu falei ali de estudo, eu sei o rumo, eu estou no rumo certo. Eu sei que são essas coisas que eu venho estudando que eu vou precisar para, em algum momento, usar alavancagem e ter, enfim, conseguir meus objetivos de vida, né? Então, eu quis trazer esse trecho, eu acho que é legal, eu gosto bastante do Naval. Esse livro eu leio todo ano, porque ele sempre, cada vez que eu leio, ele traz insights diferentes. E eu quis trazer essa parte do discernimento para vocês ficarem com isso na cabeça também. Que eu acredito que tem muito a ver com o que eu falei aqui, né? Da gente ser o cérebro do negócio, em vez das mãos do negócio, né? É muito mais importante a gente pensar do que só fazer a parte operacional, né? Tem muito a ver com o nosso modelo aqui de negócio também, tá? Então, eu quero só voltar aqui sobre falar um pouco sobre as características de um negócio enxuto de engenharia, né? Eu quero falar principalmente sobre a estrutura enxuta, que eu falei no último vídeo, que é o que eu sigo, é o que eu faço, é o que eu sempre segui, né? Eu gosto desse modelo, de ser um modelo enxuto, que você vai trabalhar, pode ser até sozinho, mas eu acho que o ideal é 1 mais 2 ou 1 mais 1 ou 1 mais 2, pelo menos, e aí é um negócio que consegue gerar muito valor a longo prazo e realmente ter bastante retorno financeiro com isso, né? Então vamos lá, quais são essas características, né? A gente tem pouco pessoal de apoio, que é o que eu falei aqui, então são 1, 2 pessoas para te apoiar, pode ser um pouquinho mais, mas eu falei no último vídeo, né, que eu acho que o número mágico é 3 pessoas. Você ter aí, você, o dono, o proprietário, o cara que está empreendendo, o empreendedor, né, e que ele vai estar à frente do negócio, ter um cara técnico, o ideal é que esse cara técnico que está junto com você seja melhor que você na parte técnica, e mais uma pessoa para conseguir apertar botão, né? A gente precisa ter ali, tem muito desenho ainda, né, na nossa área, pelo menos na área de projeto que eu trabalho, tem muita parte operacional, e aí você tem que ter uma pessoa boa nisso, né? Então é isso. Aqui um ponto que eu falei também foi que a gente pode ter um escritório em casa, não tem necessidade de abrir um escritório, né, dependendo do caso. Hoje eu tenho, né, um escritório, mas dependendo do rumo que você for tomar, você não precisaria ter um escritório propriamente dito, né? Terceirizar serviços tipo assim, gráficos, impressões, esse tipo de coisa que às vezes não compensa você fazer no escritório.
Nós também hoje temos lá, a gente faz a impressão de projeto lá no escritório pequeno, mais para conferência. Quando é projeto de impressão, assim, muito projeto, a gente manda para a gráfica, porque não vale a pena tu perder um dia imprimindo folha. Então, hoje a gente já faz isso também, eu acho que é legal, isso tem em mente. E a gente tem responsabilidade por tarefas burocráticas, né, como preencher DRE, preencher fluxo de caixa, entender como que está essa parte de contabilidade, que a maioria de quem empreende não gosta, né, mas é muito importante preencher isso tudo certinho, fazer as notas fiscais tudo certinho, né. Vamos lá, mais alguma coisa que eu quero falar antes da gente entrar no modelo de negócio? Sobre o escritório eu já falei. Ah, uma coisa importante que eu venho falando bastante nos meus vídeos e que eu venho vendo que é muito importante, que é o fortalecimento da marca própria, em vez da marca da empresa, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Isso aqui é o desenvolvendo a minha marca pessoal. E eu faço isso aqui no YouTube, faço isso também lá no Instagram, faço isso no Substack. Inclusive, se você quer se inscrever na minha newsletter, aqui embaixo tem o link, que te mando um e-mail toda semana ali pelo Substack, que é bacana, é por escrito ali, mas sempre gosto de trazer bastante ideias lá. Então, é desenvolver essa sua marca, e claro, não só no digital, também no mundo físico, no mundo real, vamos dizer assim, né? Que o digital, na verdade, é só a praça, né? É só o local onde a gente está colocando a nossa imagem, mas a gente desenvolve ela não só no digital. Ponto importantíssimo, a gente está despreocupado totalmente em vender o negócio, a gente quer construir um negócio que dure anos, né, ou uma vida, né? A ideia é que a gente desenvolva um negócio nosso e que vai render frutos o máximo do tempo possível, né? E não pensando no cara que vai abrir uma empresa, abrir um negócio para depois vender ela. E eu acho que é isso. Teria mais uns pontos aqui, mas eu acho que não se encaixaria nesse vídeo. Vamos agora para a parte do modelo de negócio, né? O segundo bloco aqui desse nosso vídeo que eu queria trazer aqui para vocês, que eu quero trazer para vocês. Então, como que a gente vai então pensar num modelo de negócio? Como que é o que eu sempre fiz, sempre me baseei. É claro que aqui eu vou te passar um modelo, não é um passo a passo, é um modelo, né? Uma estrutura que você pode seguir. A partir dessa estrutura, depois pode ter variações e cada passo dessa estrutura vai ter desenvolvimentos diferentes, né? Aqui a ideia é só te fazer deslumbrar aqui um modelo, né? Uma base para te sustentar dentro do teu escritório aí, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu coloquei, que isso não é sempre que eu fiz, na verdade, não, eu sempre fiz, que até eu tinha colocado conteúdo aqui, mas eu vou mudar, vou colocar o marketing. Eu não vou nem falar conteúdo, eu vou falar marketing. Porque marketing eu sempre fiz. Porque marketing, qualquer negócio que tu abre, tu vai ter que ter marketing, o mínimo do marketing, né? Então, já lá no começo do escritório, isso há 9 anos atrás, né? Eu já paguei para aparecer em catálogo de telefone, já paguei para aparecer em jornal, já paguei para minha marca, né? Na época, a marca do escritório, assim, que eu tinha essa visão. Então, pagava para aparecer nesses locais. Até hoje pago para aparecer em... Aqui tem muita cidade pequena, né? Então tem muita festa de igreja, esse tipo de coisa. A gente patrocina as festas, então tu aparece lá. Eu não acho que é o jeito mais eficiente e efetivo, mas ainda a gente faz. Eu ainda faço, né? E querendo ou não, aparece lá, e enfim, daí é uma questão que não cabe aqui no vídeo, mas o primeiro ponto é o marketing. Dentro desse marketing também tem a parte é o jeito que você faz a aquisição de clientes, em resumo, né? Isso pode ser o boca a boca, isso pode ser a prospecção, isso pode ser, enfim, você tem que ter algum jeito das pessoas te conhecerem, não tem jeito. Do nada elas não vão cair no teu colo e pedir um projeto. Precisa ter algum jeito, alguma forma de conseguir fazer isso, né, e aparecer para as pessoas. Eu até lembrando, esses dias eu estava aqui lembrando quais foram meus primeiros movimentos, né, quando eu não tinha nenhum cliente lá no começo. Eu lembro que eu tinha feito lá uma página de Facebook na época e tinha feito lá umas divulgaçõezinhas, mas
bem ruinzinhas, bem primárias assim, depois eu acabei parando. Nunca fui um cara ativo aqui no digital. Agora que eu estou trabalhando alguns meses, né, que eu já venho trabalhando e vou te falar que se você tem um negócio, quanto antes você começar a fazer isso, é melhor, tá? É melhor. Pode, confia em mim, só me escuta e faz, tá? Então, beleza. O primeiro ponto desse modelo de negócio é você ter algum jeito de fazer aquisição de clientes. Sem clientes não existe um negócio. Então, esse é o primeiro passo aqui do nosso modelo de negócio. O segundo passo, você fez a aquisição de clientes, o cliente entrou em contato com você. E aí eu coloquei um ponto, que é o segundo ponto, que é o relacionamento. O que é isso? Eu não mando, tipo, o cara, geralmente o cara vem e vai pedir assim, preciso de um orçamento, sei lá, alguma coisa, vai te mandar no teu WhatsApp, vai te ligar, ele vai te pedir o valor, ele vai já te pedir, ele já vai te pedir o orçamento, a quanto está cobrando por metro quadrado, isso é o praxe, né? A não ser que o cara vem de indicação, que ele já vem um pouquinho mais pronto, geralmente o cara vai te abordar dessa forma. O que eu faço? Tá? E daí depende do cliente, depende do que o cliente quer, eu abordo de formas diferentes. Mas o relacionamento, eu nunca passo um orçamento direto, eu tento, primeiro, conversar um pouquinho com o cliente, eu aplico ali algumas perguntas para o cliente, tento entender um pouco melhor o que ele quer, quais os objetivos dele ali, e se for um cliente que, sei lá, o cara quer fazer um projeto grande, né, um projeto, vai fazer um prédio pequeno, vai fazer alguma coisa nesse sentido, que é um projeto que vai rentabilizar muito para o escritório, eu não gosto de passar um orçamento por WhatsApp. Eu não gosto de ter só o contato do WhatsApp. Eu gosto de ir até o cliente e conversar com ele. Ou, se o cliente é de outro estado, de outro estado, assim, eu faço uma videochamada e tento conversar com ele antes de passar um orçamento. Hoje, se são projetos mais pequenos, eu não faço isso. Hoje eu já me dou a esse luxo, mas no começo, todo cliente, pode ser na época, há 9 anos atrás, lá, se era um cliente de, sei lá, um salário mínimo projeto, eu ia até o local e fazia lá a minha venda lá, não passava o orçamento por WhatsApp, tá? Então, quanto mais tempo, vamos dizer assim, você passa nesse relacionamento, quanto mais você consegue conversar com ele ali, melhor tá? É mais fácil dele aceitar a tua proposta. Então, esse é um ponto importante. Então, segundo ponto é o relacionamento. E aí, o terceiro ponto é você elaborar uma proposta para entregar para ele. Né? Aí que entra daí vários esquemas, de formas diferentes de você apresentar essa proposta, mas aqui entraria a proposta. Depois de desenvolver esse relacionamento inicial aqui com o cliente, você envia essa proposta, você entrega essa proposta, e depois isso ali, existem alguns jeitos de fazer, você pode... Assim, eu não gosto de ficar empurrando o serviço. Eu converso com o cliente, eu falo com ele, tiro todas as dúvidas dele, e no final, quando tiver tudo meio que alinhado, eu vou e entrego o valor. Ó, esse aqui é o meu preço, esse aqui é o preço dos meus projetos, funciona assim, assim, assado, e acabou. Eu não faço mais nenhuma movimentação depois disso. Então, os vendedores de plantão vão dizer que isso é errado. Eu não me importo. Eu não faço nada depois disso ali. Depois de algum tempo, você pode mandar uma mensagem para o cliente, pedindo, e aí, analisou, não analisou, o que você acha? Estou aqui com uma... Né? Aí é uma questão mais de venda, que eu não quero entrar aqui no mérito desse vídeo, seria um outro vídeo, ou até uma coisa assim mais pessoal, né? Mas depois da proposta, eu não faço nenhuma ativação com esse cliente. Mas vamos supor então que esse cliente fechou a proposta, a gente vai para o próximo passo, nosso quarto passo aqui, né? A gente passou por... Esse é o nosso quarto passo. E aí o quarto passo é o desenvolvimento do projeto em si. E aqui entraria uma outra estrutura que eu faço, mas que não vem ao caso nesse vídeo. Que aí tem a estrutura, seria a estrutura de implementação, vamos chamar assim, que é a estrutura em que você vai fazer as implementações, o projeto, né, desenvolver o projeto de acordo com o cliente e tudo mais, vai lá,
eu vou dar só uma pincelada, né? O que eu faço? Aí, beleza, tem a reunião de proposta, vou fazer mais uma reunião com o cliente, aí sim a gente vai sentar e vai olhar a fundo o que ele quer, quais são os objetivos dele com aquele projeto mais a fundo, se às vezes cabe ali uma viabilidade, se às vezes cabe um orçamento mais completo, se ele já sabe muito bem o que ele quer, se ele está, se realmente o que ele está pensando para aquela obra em valores, ela vai representar. Entra a parte realmente de desenvolvimento do projeto e de alinhamento das expectativas do cliente, tá? E por fim, nosso quinto passo aqui, a gente tem o resultado, né? A gente vai entregar os projetos, e a gente vai tentar fazer uma aferição de resultados. Eu gosto de, claro, os clientes que eu faço a execução, que eu vendo um outro, né, um outro projeto, ou um outro produto, vamos chamar assim, um outro serviço, que é a execução, eu vou estar olhando e vendo os resultados na prática. Para aqueles que eu só entrego o projeto, eu vou vir sempre dar o suporte pós-obra, enquanto a obra, na verdade, está sendo executada, eu sempre deixo ali meu WhatsApp disponível para tirar as dúvidas de projeto, que sempre tem, é óbvio, é normal. E aí eu sempre vou tentando medir se os resultados que a gente planejou na época lá de projetos estão sendo executadas na prática. Se os pedreiros estão conseguindo executar a obra de forma correta com aquele projeto, se os custos que a gente planejou estão saindo de acordo com o que a gente planejou. Outras aferições mais particulares minhas, assim, de parte estrutural. Quando a obra é próxima, eu gosto de fazer algumas aferições de flecha, de viga, se ficou dentro do que eu pensei, depois de já executado, né? O tal do controle de qualidade entra em outro campo aqui, né? É que você pode só fazer meio que um pós-venda, né? Entender se o resultado deu certo, ou como pode ir uma coisa muito mais profunda. E aí vai depender de cliente para cliente, depende do pacote que o cliente fechou, depende de muita coisa. Então é isso. Fechamos aqui a ideia, esse modelo. Esse é o modelo que eu sempre segui, é o modelo que eu sigo. E é claro que depois ele tem vários desdobramentos dentro dele, né? Que vai ter vários tipos de propostas, formas e jeitos de você apresentar a proposta. Vai ter vários métodos de implementação de projeto. Enfim, tem várias circunstâncias, né? E personalizações que a gente pode fazer ali com o cliente. Mas a ideia principal é essa. Vamos só recapitular. A gente tem o primeiro ponto, que é um jeito de fazer aquisição de cliente, que eu vou chamar de marketing aqui, né? Hoje, o meu marketing é muito mais de conteúdo, mas pode ser prospecção, pode ser vários jeitos. Então, vamos chamar de marketing. Segundo passo, relacionamento com o cliente. Terceiro passo, a proposta em si. E tem uma coisa legal da proposta que eu vou falar aqui para vocês. Já vou falar. Nesse terceiro passo da proposta, o meu jeito de trabalhar, tá? A minha proposta, ela já é bem clara e bem objetiva, falando tudo que eu vou entregar para ele, o jeito que vai ser entregue. Não gosto de passar de mais 2 folhas, por exemplo. Minhas propostas são de até 2 folhas, é o máximo que eu me proponho a fazer, porque o pessoal não vai ler. Então, eu quero colocar só o importante também, não vou ficar enchendo de linguiça, né? Vou colocar o mais importante, o que eu vou entregar, em quanto tempo, qual é o valor, como vai ser pago, quais são os projetos a serem entregues, como vai ser o pós-obra, como vai ser... tudo isso aí eu coloco na minha proposta, porque essa proposta eu não gosto depois de fazer um contrato. Eu já uso a própria proposta como um contrato. E daí depois, claro, a RT lá eu vou preencher alguma questão mais técnica, mas o meu jeito de trabalhar é assim, para vocês aí me copiarem, tá? Então, terceiro ponto é a proposta. Quarto ponto é o projeto, o desenvolvimento do projeto, a implementação do negócio em si, né, para o cliente. E o quinto é o resultado que a gente conseguiu dar para esse cliente. Muito importante a gente conseguir dar esse resultado para a gente ter o feedback desse cliente, tá? Importante. Não, isso vai ser outro vídeo. Vou falar em outro vídeo. Não é importante nesse vídeo, não. Gente, eu acho que é isso. Esse vídeo ficou, acho que um pouco mais curto, eu não consigo ver quanto tempo ficou, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Comentem aqui o que mais vocês querem saber sobre essa questão de
de modelos de negócio, como é o meu modelo de negócio que eu estou disposto a passar aqui para vocês as minhas experiências, tá certo? Então, até mais, se inscreva aqui no canal e até mais.